Meus senhores, minhas senhoras, muito boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado pela presença do Dr. Alfredo Atier, nosso conferencista do dia de hoje. O nosso tema será Engenharia, Direito e Espaço Público. Uma apresentação conjunta com a Academia Paulista de Direito, em que o Dr. Alfredo Atier é o atual presidente, e o nosso Centro Democrático dos Engenheiros, cuja presidência está a meu cargo. Antes de iniciarmos a palestra do Dr. Alfredo, eu vou fazer a leitura de uma de minhas reflexões que eu faço sobre a engenharia, que vai no encontro do tema de hoje. No princípio, era o nada, zero absoluto. A seguir, o Criador constrói a natureza e, em seguida, a criatura, e lhe dá a razão. A criatura e sua alma inseridas na natureza, a razão, não, pois é do Criador. Esta passa a observar, analisar e dar soluções para sua perpetuação e compreensão daquilo que observa. Inicia a construção de um novo ambiente em seu modo e que dê resposta a tudo aquilo que indaga. E esta resposta nem sempre é de fácil alcance. Necessita de tempo e de muita observação. Análise e de recursos desta natureza que, dentro de nossos horizontes, é finita. Tudo isto necessita de engenhar, criar soluções objetivas com economia e segurança. Economia de tempo, de recursos financeiros, ambientais, humanos, entre outros, e de segurança das obras e do ambiente. Enfim, de todas as ações antrópicas, tudo para a sua própria perpetuação. Um segredo, o Criador, outro segredo ainda maior. O ambiente, o conhecido parcialmente, pois vem sendo descoberto continuadamente e que dá sustentação à vida. Portanto, saber compreender e gerir o ambiente natural, transformando em condições melhores de sustentação para a vida, é engenhar. Desta forma, observamos que a engenharia é a primeira das tecnologias que surge naturalmente para a sustentação da vida como a conhecemos. O homem, de início, procura abrigo nas cavernas, descobre o fogo e constrói suas primeiras armas para sua defesa e caça, além de seus primeiros utensílios para subsistir. Um tronco de uma árvore caído em um vão serve como uma primeira ponte, tudo isto muito antes de ser agricultor. Dando um grande salto no tempo, vamos para o início da Revolução Industrial, quando há um grande salto no desenvolvimento social e econômico, tudo ocorrido pela organização da produção e pela invenção da máquina a vapor. Um apogeu da Revolução Mecânica. É a engenharia, mais uma vez, levando a humanidade a trilhar novos caminhos. Promove, em consequência, sua total transformação global em todas as áreas, humanas, social, econômica, direitos, políticos, relações internacionais, saúde, filosóficos, não deixando dúvidas de que ela é a principal transformadora de nosso mundo, sendo o restante uma consequência. Na época atual, estamos vivendo outra grande revolução, a do trabalho intelectual, sendo substituído ainda em grande parte pela informática, que vem transformando e transformará em um novo mundo, ainda de difícil projeção do que será. Mas tenho certeza que será incrível. A engenharia está aí presente, atenta em aproveitar as novas descobertas das ciências puras para sua aplicação transformadora. O estado dela depende,
uma vez que o intermediário entre ele e a transformação da natureza em benefício e sustentação dos cidadãos somente se dá através dela. Portanto, ao ensinar engenharia, é importante de início mostrar ao futuro profissional qual é seu papel no tempo, desde no passado, no presente e no futuro. Qual deve ser seu comportamento ético perante a sociedade, ator principal desta transformação. Este é um pensamento que eu tenho sobre a nossa arte, da qual agora passo a palavra para o nosso conferencista, professor, doutor e desembargador Alfredo Attier, que pediria que fizesse um breve resumo de seu currículo, de sua profissão. Foi professor em Coimbra de Direito, atual presidente da Academia Paulista de Direito, importante entidade da área jurídica. Por favor, com a palavra, doutor Alfredo Attier. Bom, boa noite a todos novamente. É um prazer estar de novo junto com os engenheiros do Centro Democrático de Engenheiros, né, do Instituto de Engenharia de São Paulo, que é uma instituição tão tradicional e com a qual o São Paulo e o Brasil sempre têm contado no desenvolvimento das suas ações, digamos assim, para o espaço público. Né? É um prazer hoje está tendo esse evento conjunto com o Centro Democrático de Engenheiros. A Academia Paulista de Direito é uma entidade antiga que foi fundada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e o meu primeiro antecessor na presidência foi o professor Cesarino Júnior, que em 1939 se tornou catedrático da Universidade de São Paulo, foi o primeiro catedrático afrodescendente e também neto de indígenas da Universidade de São Paulo. E o professor Cesarino Júnior teve uma importância muito grande no desenvolvimento daquilo que depois veio a se chamar direito do trabalho. Na época, o direito do trabalho tinha o nome de legislação social, depois direito social e depois se tornou direito do trabalho. E a academia foi fundada ali na faculdade, com o professor Miguel Reale, o professor Godofredo da Silva Teles. Eu sucedo o professor Godofredo da Silva Teles na cadeira Santiago Dantas. E outros tantos, o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que era da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, desembargador. O Valdemar Maris de Oliveira, que era desembargador do tribunal. Enfim, ela foi fundada e tinha vários sonhos, né, que no final das contas se concretizaram com a escritura do Dicionário Jurídico Brasileiro, da Enciclopédia Brasileira, os projetos do Código Civil, do Código Penal, renovação do Código Civil, do Código Penal e assim por diante. E depois de um tempo ela ficou assim, digamos, com a passagem dos seus fundadores, né, e fundadoras, a academia ficou um pouco adormecida e em 2017 eu assumi a presidência e a gente começou então uma nova fase voltada para os jovens e, sobretudo, voltada para estabelecer um contato forte com a sociedade, né, a sociedade civil. Então, por isso é um prazer enorme agora ter encontrado novamente o caminho pelo meu querido amigo Prost, do Centro Democrático dos Engenheiros. Né? Essa minha amizade com o Prost vem de muitos anos. Né? O Prost é um engenheiro bastante jovem, né? Agora com essa barba, ele dá uma aparência assim de São Nicolau, mas o Prost é jovem, né? Eu posso testemunhar isso, né? Pelo menos. Então é um prazer estar com todos aí agora. Isso, então, sobre a academia e essa ligação com a sociedade que é importante, e a gente vai desenvolver muitos outros projetos juntos. Eu acho isso muito, muito importante, sobretudo nessa área educacional. Esse texto que o Prost leu, nós publicamos lá numa das sessões do site da Academia Paulista de Direito, que é de breves artigos, está lá publicado também, que é um texto muito interessante que é uma reflexão sobre a engenharia. A minha formação, todos sabem, eu já estive aí no
ali próximo ao Parque de Ibirapuera, com vocês, com os senhores. Minha formação é não apenas em Direito, mas é em História também. Estudei História na USP, estudei Economia, estudei Filosofia, fiz o meu doutorado em Filosofia, depois saí do Brasil, fui para a França, fui para a Inglaterra, fui para Coimbra, que o Proust referiu, fui para Frankfurt, na Alemanha, fui para os Estados Unidos, enfim. Fiz aquele périplo que é muito importante, ou era muito importante até o advento desse meio de comunicação que nós temos, o acesso que nós temos hoje às bibliotecas. Hoje se constrói já uma biblioteca mundial. Enfim, os meios de comunicação e o desenvolvimento da técnica, né, pensada pela tecnologia, estão permitindo que a gente, digamos, inclusive faça essa nossa reunião. O que eu queria conversar um pouco hoje é exatamente sobre essa questão da engenharia e sua inserção no espaço público, né? Eu sei que há um projeto muito interessante que está em curso no sentido de valorização desse profissional, o engenheiro, e na tarefa que tem em relação à atividade pública, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso um pouco mais para frente, mas eu queria conversar um pouquinho sobre uma outra tradição, né? O Proust, nesse texto que parece simples, não é, ele referiu uma tradição muito importante na conformação daquilo que nós chamamos hoje de Ocidente, que é a tradição dita judaico-cristã, né? Quer dizer, a tradição monoteísta, que se inicia com o judaísmo, né? A partir da influência da comunicação com uma das, digamos assim, as seitas religiosas egípcias, depois se transfere para o cristianismo e depois vai se transferir, inclusive, para o islamismo, né? E são essas, digamos assim, as três vertentes, digamos, da religião monoteísta. Mas eu vou referir a outra tradição que somos, né? Quer dizer, como ocidentais, né? E essa tradição é a tradição, evidentemente, helênica ou helenística. Helênica no início, helenística depois. Nessa tradição fundada, digamos assim, sobretudo no pensamento filosófico da Grécia, né, da Hélade e das suas colônias, né? A gente não pode se esquecer que nós somos, enfim, estamos aqui no Brasil, estamos, digamos, numa situação sempre um pouco periférica em relação ao movimento, digamos assim, do desenvolvimento mundial, da civilização mundial, mas nós não podemos esquecer que a filosofia grega nasceu na periferia, né? Foi nas colônias gregas, tanto na Ásia Menor quanto no sul, do que depois viria a ser a Itália, que iniciaram o processo de desenvolvimento da filosofia, né? E depois que isso migrou para o centro, né, que acabou se tornando a Atenas, né, digamos assim, o centro difusor da filosofia. E muitos filósofos não eram atenienses, né? Por exemplo, Aristóteles, que eu vou citar aqui logo de início, não era ateniense, né? Ele veio, era o estagirita, né? Quer dizer, portanto, de uma cidade que ficava mais próxima ao Império Macedônico, né? Mas, de qualquer forma, essa outra tradição, ela se inicia um pouco com duas distinções muito importantes que são úteis aqui para a gente pensar essa questão da engenharia no campo político, quer dizer, no espaço público, né? A primeira distinção, evidentemente, é a distinção entre espaço público e espaço privado, que era uma distinção fundamental para a conformação do pensamento político helênico, né? A distinção entre polis e oikos, né? A casa e a cidade, né?
a casa tinha a sua ciência, que era chamada de economia, né? Oikos nomos, a lei da casa, a lei doméstica, né? O domus é a palavra romana que traduz oikos. Enquanto que a polis tinha também a sua ordenação e que era chamada de política. Então, havia aí uma distinção clara entre política e economia. Política voltada para o espaço público e a economia voltada para o espaço privado, o espaço do oikos. Aristóteles, quando fala dessa distinção, no início daquilo que é o tratado que se chama Politicae, né? Política, é muito importante a gente dizer isso, eu tenho insistido nisso. O termo política, usada hoje em dia, é um pouco impróprio, porque, na verdade, política é uma qualidade da cidade, portanto, uma qualidade da polis. E nós não temos um termo que designe, da mesma forma como política, a polis, que nós não temos o termo cidadítica, digamos assim. Então, o termo que traduz política para a era contemporânea, e nós nos esquecemos disso, isso é um pouco típico da nossa tradição, um pouco assim desligada da conformação do pensamento político civilizacional, mas o termo que traduz política para nós é cidadania, né? Política era uma qualidade da cidade, assim como cidadania é uma qualidade da cidade, né? O cidadão é o habitante da cidade, o que age no interior da cidade, assim como o politikos era o cidadão da antiguidade, da antiga polis, e agia no interior da cidade. Mas, logo no início da política, o Aristóteles faz exatamente essa distinção. Ele tem um outro tratado chamado Economia ou Econômicos, e ele diz o seguinte, que o governo da cidade é diferente do governo da casa. E o governo da casa e o da cidade recebem nomes diferentes, né? Então, o governante da casa, aquele que tem o poder no interior da casa, chama-se oikonomikos, enquanto que o governante da cidade chama-se politikos, né? E o oikonomikos, né, ele é uma pessoa específica, né? É o homem, aquele que é o dono da casa, né? Enquanto que então, enquanto ele se relaciona com a administração da casa, com a mulher, com os filhos, com os seus clientes e assim por diante, ele exerce essa função de oikonomikos. E quando ele se relaciona com os escravos, ele toma, então, um outro nome, chama-se despotikos, né? Então, o governante da casa é o administrador da casa, econômico, e é o déspota, né? Aí que surge o termo déspota, né? Que depois, mais tarde, nós vamos usar no espaço público, isso já na modernidade. Enquanto que na cidade, o governante, ou aquele que exerce o poder, é o politikos, é o político, né? Ou seja, o cidadão, né? Portanto, o conjunto dos cidadãos, veja só que interessante isso, é o mesmo termo para o governante e para o cidadão, ou então ele é o rei, quer dizer, o basílicos, né? Portanto, aquele que exerce o poder no sentido do mando e obediência. O basílicos seria o correspondente do déspota no interior da casa, enquanto que o politikos seria o correspondente do econômicos no interior da casa. Só que a distinção está em que dentro da casa não há a participação na conformação do poder e na cidade, na polis, a participação é íncita à conformação e à expressão do poder, né? Portanto, o mesmo nome para o governante e o cidadão. Os dois têm o mesmo nome, politikos, né? Cidadão. Bom, essa é, então, a primeira distinção importante aqui para o que nós vamos conversar agora. A segunda distinção é a distinção entre duas atividades humanas
extremamente importantes que definem efetivamente o ser humano. Uma é a atividade prática e a outra é a atividade de produção. Vejam só que interessante. Portanto, os verbos do grego eram poien e praten, ou seja, a poética ou poética, se quiserem, assim um termo um pouco mais erudito, mas digamos a poética e a praxis, né? A prática. Né? E no pensamento helênico, né, que eu estou referindo aqui agora, sobretudo desse pensador, que é o Aristóteles, especificamente, há outras nuances em outros autores, claro, mas é bom lembrar que o Aristóteles é um pensador, digamos assim, já tardio em relação ao desenvolvimento da Grécia, né, a época em que ele está, né, em relação à Grécia, mas uma atividade é a atividade da praxis, né? Quer dizer, a atividade que se faz no interior da cidade, no sentido de estabelecer, digamos assim, um pensamento comum para solucionar os problemas comuns. Né? Então, essa é a praxis dos gregos. E, portanto, era uma atividade, sobretudo, discursiva, né? Mas discursiva no sentido de decidir o destino da cidade, que poderia não ser apenas limitado ao discurso, porque também poderia haver uma atividade material de decisão do destino da cidade. Porque uma das questões mais importantes que eram levadas para a Assembleia Popular, para a Assembleia da Polis, era a questão de fazer a guerra ou não, né? Como um assunto público por excelência. Enquanto, do outro lado, nós temos, então, a poética, como eu referi, né? Poética, que é, na verdade, o pensamento que define, o termo que define produção ou criação. Né? Por isso que a gente usa até hoje o termo poesia para a criação, digamos assim, de fórmulas discursivas. Mas isso é apenas uma partezinha do que seja a poética ou poética, né? Que é, na verdade, uma atividade de produção, uma atividade de criação de objetos, de ideias, enfim, de coisas que vão intervir na realidade e vão conformar aquilo que hoje nós chamamos de cultura. Né? Portanto, a criação, a poética, essa atividade poética, é a atividade de agir no sentido de criar. Quer dizer, é como se houvesse uma atividade que fosse se acrescentar à natureza. Né? Então, praxis de um lado, poética do outro. Espaço público de um lado, espaço público do outro. Ora, quando nós entramos na época moderna, e agora sem dar um salto, eu vou dizer uma coisa que é muito importante. E claro que os senhores sabem disso muito bem. Até a Baixa Idade Média, portanto, até a passagem para o século XI, XII da era cristã, não há propriamente essa distinção entre Oriente e Ocidente. Né? Ou essa decisão essa cisão é uma cisão meio assim incerta, meio híbrida. Né? Por exemplo, no seio da guerra de Atenas contra a Pérsia, evidentemente o Oriente é visto como o da Ásia, o da Pérsia, o Império, contra as cidades gregas. Né? Depois, a visão, por exemplo, romana vai mudar, de novo, essa ideia do eixo em relação ao Ocidente e Oriente. Mas, praticamente, quer dizer, até o momento em que a civilização se desliga do Mediterrâneo, não há essa distinção clara entre o que seja Ocidente e Oriente. Essa decisão vai ser criada no curso da Idade Média e, sobretudo, por razões civilizacionais, talvez, mas que se transmitiam numa linguagem religiosa ou teológica. Né? E, portanto, a distinção entre Ocidente e Oriente é uma distinção muito, digamos, tardia na história da humanidade, né? Em primeiro lugar, inicial mesmo. Né?
porque ela acaba apagando determinadas estruturas que são muito semelhantes nesse universo, que é o universo que hoje nós consideramos do mundo inteiro por causa desse movimento atual da globalização, mas apaga isso. Por exemplo, apaga uma evidência que eu acho que talvez seja a mais importante de todas, que é a evidência linguística, né? Nós, por exemplo, falamos uma língua que pertence ao indo-europeu, portanto, haveria uma semelhança original da língua que uniria desde o Oriente à Índia até a Portugal, a Inglaterra, enfim, todo esse universo estaria ligado pelo indo-europeu, né? Mas essa distinção entre Ocidente e Oriente ela vai se dar efetivamente no interior da Idade Média, num debate, seja do ponto de vista das armas com as cruzadas, seja do ponto de vista intelectual, escolas diversas de pensamento, né, tradições diversas de pensamento, que acabam se fixando num debate que é saber o seguinte: olha, quem de nós é efetivamente herdeiro da antiguidade? Então, o Oriente diz que é herdeiro da antiguidade, verdadeiro, e o Ocidente diz que é o herdeiro verdadeiro da antiguidade. E o que é engraçado nesse debate, só para efeito assim de ilustração, é que quando os intelectuais da Idade Média debatiam, eles manuseavam textos de Aristóteles para dizer: olha, nós devemos tudo a esse texto de Aristóteles. Os outros diziam: não, nós devemos a esse outro texto de Aristóteles. Só que esses dois textos que eles usavam para debater, os dois textos não eram de Aristóteles, eram textos falsos, que tinham sido forjados ali na época da Idade Média, né? Isso é muito interessante que essa ideia do falso, né, que hoje em dia nós conhecemos sob a capa do fake news, da fake news, ele é uma coisa assim muito antiga e conforma um pouco os espaços. Mas quando a gente passa para a modernidade, então, digamos, a modernidade seria esse processo que se iniciaria naquilo que a gente chama de renascimento e depois adentraria na formação dos estados modernos, etc., até passando ainda ao processo das revoluções, né, do final do século XVII, depois no final do século XVIII. Mas, de qualquer forma, quando a gente entra aqui na modernidade, o que acontece é o seguinte, com aqueles 4 termos que eu fiz, dos quais eu fiz a distinção, né? O que acontece é que aqueles termos que eram usados no ambiente privado, eles migram para o espaço público, né? Então, o pensamento moderno ele pode ser definido de várias formas, mas uma das formas pelas quais o pensamento moderno pode ser definido é exatamente a forma dessa migração. Então, por exemplo, não preciso nem dar o exemplo, porque se acompanharam os termos, já entenderam isso. A economia passa a ser uma ciência pública. E a poiesis também passa a ser uma atividade no interior da cidade, por exemplo, no interior da política, no interior do Estado, né, da sociedade política moderna por excelência, né? A sociedade moderna é a sociedade que criou a forma Estado, né, como meio de organização da sociedade política. Ora, se na antiguidade a engenharia, porque, claro, os senhores são doutores em engenharia, né? Mas eu vou dar aqui uma versão de um historiador, de um filósofo, de um jurista, né? Quer dizer, como eu sou as 3 coisas, eu não sou nenhuma delas, né? Corretamente, né? Perfeitamente. Mas a engenharia, ela, na antiguidade, muito embora a gente encontre essas evidências, por exemplo, nas construções públicas espetaculares, que são sobretudo construções de ordem religiosa, né? Por exemplo, ou então, bom, são sobretudo de ordem religiosa, né? Porque se a gente pensa, por exemplo, na cidade de Atenas, quando a gente pensa na estrutura da cidade, a gente vai encontrar as grandes obras exatamente em determinados marcos, que são marcos de poder, mas são marcos de poder religioso, não é? Enquanto que a vida política, se a gente pensar bem,
ela se dá num espaço que não é engenhado. Quer dizer, ele é pensado quase que como um espaço natural, né? Então, se visitam, por exemplo, lá Atenas, vamos dizer assim, onde é que se dava a assembleia, né? A eclesia, né? A eclésia, né? A assembleia? Onde é que é a ágora? A ágora é um ambiente absolutamente aberto. É um ambiente em que não há a oposição, o obstáculo de qualquer tipo de construção. E, portanto, essa ideia, digamos assim, de espaço público, que é avessa à ideia da criação, que tem a ver muito mais com a ideia da engenharia, do engenhar, né? Do construir, do fazer, do produzir, né? E assim por diante. Então, e a atividade religiosa, ela, muito embora seja uma atividade pública importante, né? Por exemplo, o teatro e a tragédia grega é uma atividade religiosa, não é apenas uma atividade artística, mas é muito mais uma atividade religiosa, e a construção engenhosa dos teatros, que se dá, por incrível que pareça, né, também em cima de determinadas estruturas naturais, em que se percebe a possibilidade de expansão da voz, expansão da interpretação, da visão e assim por diante, né? Assim como a ágora, porque é uma correspondência entre esses dois espaços. Mas, de qualquer forma, a engenharia ela vai se dar também, e de forma muito importante, no ambiente das guerras, porque as guerras definem muito a história da antiguidade, né? A história da antiguidade pode ser entendida como uma história de guerras, enquanto que a história da modernidade, nesse sentido que eu referi, é uma história de paulatina conquista da paz, ou, se quiserem, como dizia Benjamin Constant, no século XIX, desculpe, 1815, Benjamin Constant dizia o seguinte, que a idade antiga era a idade da guerra e a idade moderna é a idade do comércio. O comércio, disse Benjamin Constant em 1815, ele substitui a atividade da guerra como atividade pública, como atividade de troca, de circulação de bens, né? Então, o comércio define a liberdade moderna, dizia o Benjamin Constant, enquanto que a guerra define a liberdade antiga, que era, sobretudo, uma liberdade de participação da vida pública, enquanto na vida moderna, o ser humano, o cidadão, se retrai e ele diz assim, olha, eu deixo a vida pública para os que vão cuidar disso e eu vou cuidar dos meus negócios privados, da jouissance privée, como ele dizia, né, os gozos privados, os prazeres privados, as atividades privadas, como dizia o Benjamin Constant. Bom, é nesse sentido, digamos assim, que a gente pode pensar a ideia da engenharia hoje como uma atividade especificamente pública e importante na conformação do espaço público. Ela é uma atividade que hoje em dia, por exemplo, continua a haver engenheiros, continua a haver obras, continua a haver tudo. Mas o que nós não estamos vendo já faz algum tempo, quer dizer, desapareceu do nosso universo, é a ideia de que há necessidade de um esforço conjunto, conformar essa atividade para a construção de um objetivo comum do Estado, né, que a gente chama hoje de desenvolvimento. Né? Desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável. Ora, essa atividade de desenvolvimento é uma atividade que depende absolutamente da capacidade de construir, de fazer, de criar, de inventar, né? De inventar espaço, de inventar atividades no tempo e assim por diante. Ora, essa atividade é uma atividade da qual nós temos aqui ausência absoluta. Os projetos, digamos assim, de desenvolvimento, eles abandonaram o pensamento moderno. O Brasil é apenas um caso particular disso, não é? Mas eles precisam retornar, porque sem a construção desses espaços
que são a materialização da ideia do espaço público, o que acontece? Nós estamos carentes de ideias públicas, de ideias políticas, de ideias civilizacionais. Né? Na verdade, a construção das ideias civilizacionais, as ideias políticas, portanto, as ideias voltadas para o espaço público, ela é absolutamente dependente de materializações desse espaço público. Né? Qual seria hoje, em que lugar, não é? Nós teríamos, a não ser excepcionalmente, a materialização do espaço público que nos permita a todos os cidadãos, certo? A todos os políticos, a todos os politas, que nos permitiria efetivamente pensar aquilo como um bem de todos e pensar, portanto, que a nossa atividade tem que estar ligada a esse bem de todos. Né? Sem essa materialização, nós somos carentes de ideias comuns. Né? Por isso que a gente está perdido num debate enorme de ideias que não levam a lugar nenhum. São ideias infrutíferas, são ideias vazias. Quando eu escuto alguém criticando o comunismo ou defendendo ideias por exemplo, o que é o nacionalsocialismo, o que é o comunismo, nós precisamos acabar com esse tipo de ideia, com aquele, então eu fico assim totalmente sem esperança, porque as pessoas estão discutindo coisas que são absolutamente inúteis, não é? Porque, na verdade, a verdadeira discussão tem que ter base numa realidade. Essa realidade não é uma realidade que a natureza vai nos oferecer, é uma realidade que nós temos que construir, que nós temos que acrescentar. Essa realidade é a realidade cultural. Né? O debate, portanto, deve se dar sempre em torno da cultura, e não em torno de ideias vazias. E a cultura é feita por aqueles que constroem, efetivamente, alguma coisa que pertença a todos, portanto, uma coisa concreta, né? A res pública é algo concreto, que se pode tocar, que se pode sentir e que pode ser dividido. Ora, nós temos atividades públicas, por excelência, que são as atividades ligadas aos três poderes, né? Porque isso aí ficou um pouco um dogma um pouco equivocado que surgiu depois da Revolução Americana, sobretudo quando os americanos fizeram a leitura de Montesquieu, fizeram a leitura de Locke. Eles adotaram essa fisionomia do Estado com poder legislativo, executivo e judiciário e dotaram determinadas instituições com essas capacidades, né? É uma leitura equivocada do Montesquieu, de Locke, claro, porque neles não havia essa ideia, mas eles acabaram fazendo isso. Isso se transmitiu para a França, quando a França fez as suas declarações entendendo as estruturas do Estado dessa forma. Então, nós acabamos pensando uma coisa que está errada, a gente acabou sedimentando uma coisa que está errada, que é a seguinte, que só é a função pública aquela função ligada ao executivo, como o poder de dar execução às leis, ao poder judiciário e ao poder legislativo. Né? Quando, na verdade, pública é toda a atividade voltada para a construção do espaço público. Né? Portanto, há um monte de atividades que são públicas e que não são reconhecidas pela lei, muito embora exista um ânimo constitucional, porque isso é da natureza da Constituição, é da natureza do espaço público de haver esse reconhecimento. E uma dessas atividades é, efetivamente, a engenharia. Então, eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa, não é? De tentar, digamos assim, revalorizar o profissional da engenharia, o engenheiro, o arquiteto, o agrônomo, enfim, todas essas atividades que são típicas dessa ciência prática que nós chamamos de engenharia, né? Que a gente chama de ciência prática, mas na verdade é uma ciência poética, uma ciência poética na origem. Mas essa atividade que é a engenharia, esse fato de valorizar esse profissional, quer dizer, valorizar o engenheiro, no sentido de dar a ele um status público, a sua função, um status público, que é muito importante, mas, sobretudo, valorizar aquilo que ele pode fazer, a sua contribuição em relação ao espaço público,
ele pode trazer um monte de remédios para uma série de problemas com os quais nós estamos acostumados a conviver. Não é? Um deles é exatamente o aspecto da corrupção. Porque a corrupção, no sentido original do termo, não é essa coisa mesquinha de dar dinheiro para receber alguma coisa indevida. Não é isso apenas. Isso daí é apenas uma decorrência da definição da corrupção. A corrupção, na verdade, é o desvirtuamento da função do Estado em nome de interesses privados. Portanto, a corrupção é um abuso de um determinado tipo de poder. Né? Ele pode acontecer, inclusive, dentro do Estado. Se, por acaso, um juiz age contra a lei, então ele se torna corrupto. Não importa se ele recebe um dinheiro para isso ou aquilo. Se ele age com abuso de autoridade, isso também é corrupção. Né? Isso é instantamente, quer dizer, é a pior de todas as corrupções que há. Mas essa presença do profissional engenheiro, como de outros profissionais extremamente importantes, como reconhecidos como funções públicas, pode trazer uma atividade de controle ou fiscalização exatamente dessas atividades que acabam se direcionando para a corrupção. Por quê? Porque a ausência de bens públicos palpáveis, a ausência de uma atividade pública palpável, ela gera efetivamente o vazio que permite a ocupação do espaço público por interesses indevidos privados. Bom, eu acho que eu falei demais, falei além do tempo, mas era um pouco essa a mensagem que o Prost me encomendou, né? E a minha função foi de entregá-la, assim como um desses entregadores de hoje, delivery. Né? Hoje não é dia de greve dos entregadores, né? Então hoje eu pude fazer a minha atividade. Muito obrigado a todos pela atenção. Prost. Obrigado, professor Alfredo. Eu vou passar agora a palavra para o nosso vice-presidente, o engenheiro João Ariovaldo Damaro, que ele tem uma palavra a dar. Por favor. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar o pensamento e as palavras do doutor Alfredo Atier e fico muito contente porque vem ao encontro realmente do que a gente pensa, do que é um Estado e do que deve ser uma carreira de Estado, que é a serviço do Estado e da sociedade. Né? Então, me permita aqui, eu preparei um documento rapidinho, que eu quero submeter à avaliação do doutor Alfredo, para depois ele, nessa avaliação, ele sugere se esse documento está bom, está ruim, em parte. É um documento de engenheiro, tá? Então, dá licença, eu vou. Carreira de Estado. As profissões que detêm esta condição são as de advogados e de auditores fiscais, além as de segurança. O que isso significa? Precisamos entender qual a diferença entre Estado e governo. Cabe ao Estado a preservação das instituições e do patrimônio público, defesa das nações e relações internacionais. Cabe ao governo implementar as políticas públicas e atendimento à população, conforme características do partido que está no poder. A condição de carreira de Estado, justamente, é para ser vinculada ao Estado e não ao poder político do governo, pois esses profissionais têm que cumprir a lei na preservação do patrimônio público, seja qual for a diretriz política do governo. Essa condição contribui para a necessária estabilidade política e institucional da nação. A exemplo dos países desenvolvidos, qualquer governo que assume tem que se balizar na legislação vigente. Cabe aos funcionários públicos de carreira a implementação das leis vigentes, a favor da segurança e qualidade de vida da sociedade e para a preservação da democracia, que é fundamentada em Estado de Direito. No caso da engenharia, ela é fundamentada através de normas técnicas para a segurança e qualidade de vida da população, coincidindo com a função do Estado. Quando uma categoria profissional tem essa condição, todos seus integrantes, de alguma forma,
ficarão balizados por esta condição: os que trabalham no serviço público e os da iniciativa privada, ou seja, todos terão suas responsabilidades aumentadas e, por consequência, sua importância dentro da sociedade também aumentada. Estado mínimo e servidor público. Estado mínimo não significa Estado fraco e inoperante. Significa tamanho necessário para organizar e gerir a nação. Esse dimensionamento depende do regime, democracia ou ditadura, presidencialismo ou parlamentarismo. Entretanto, podemos dizer Estado necessário. O que acontece no Brasil, notoriamente, é o inchaço e clientelismo da máquina pública em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Tudo por conta do modelo político que se baseia em patrimonialismo, ou seja, curral eleitoral, onde não há planos de carreiras, com raras exceções. Não há planejamento, cada governo que entra faz um modelo e enche a máquina como bem quiser. Os famigerados cargos técnicos em comissão de livre provimento, na maioria das vezes, não são ocupados por servidores de carreira e nem pelo critério da meritocracia, mas sim pelo exclusivo critério político, os quais não se reportam ao Estado, mas sim politicamente ao governo. É preciso, então, entender qual a diferença de Estado e governo. É preciso uma profunda reforma política. Aí sim podemos dimensionar o Estado dentro de um ambiente legítimo e correto. Senão estaremos dimensionando em cima de bases falsas. Carreira de Estado é uma ferramenta para preservar o Estado e os direitos dos cidadãos. Quando se desestabiliza as carreiras de servidores públicos, se desestabiliza o Estado e o país, pois cabe a eles a operação do Estado e dos governos. Finalizando, entendo que está mal conceituado e mal entendido o que significa a engenharia como carreira de Estado, pois a segurança, a aplicação de recursos públicos e a estabilidade do Estado e da sociedade dependem muito do setor tecnológico. É um setor altamente estratégico, onde o engenheiro público é o representante do Estado para a fiscalização e o planejamento dos investimentos para obras, serviços nas áreas de transporte, infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação, energia, segurança pública, etc. As carreiras típicas de Estado são aquelas que exercem atribuições relacionadas à expressão do poder estatal. Integra o núcleo estratégico do Estado, requerendo, por isso, maior capacitação e responsabilidade. Estão previstas no artigo 247 da Constituição Federal e no artigo 4º, inciso 3 da Lei 11.079 de 2004. Para corrigir essa distorção legal, tramita no Senado o PLC 13/2013, que dispõe sobre a condição de carreira de Estado para engenheiros e arquitetos, e que está na pauta para votação. Caso seja aprovado e sancionado, haverá um novo marco em defesa do Estado, formando o tripé, figura geométrica da representação da estabilidade, onde hoje estão contempladas carreiras jurídicas e de auditores tributários, faltando a carreira da tecnologia para completar o tripé estatal, justamente o setor que tem demonstrado a maior estabilidade institucional, com sérias irregularidades nas aplicações dos investimentos públicos, com certeza pela falta desta autoridade de carreira de Estado. Então, doutor, esse é o nosso pensamento, que eu agradeço qualquer correção ou sugestão ou crítica, por isso nós estamos nesse debate, e nós estamos nessa luta desde o ano 2000 para institucionalizar alguma coisa que vai minimizar, inclusive, os desmandos do governo no aspecto do patrimônio público da nação. Esse é o nosso pensamento. Obrigado. Obrigado, Prost. Prost, liga o microfone. Professor Alfredo está com a palavra. Pois não. Sobre a apresentação do engenheiro Damaro. Então, olha, eu acho que é um documento importante, quer dizer, de manifestação do centro, né, do Instituto. O que eu vejo, digamos assim, que necessitaria talvez de mais ênfase no documento, que eu acho que está muito bem retido, mas eu acho que essa última parte, que refere especificamente à questão das profissões ligadas à técnica, à tecnologia, né, e, portanto, à engenharia, eu acho que ela deveria
ter mais espaço no documento, né? Porque as outras questões que são ligadas a essa questão do... Porque, claro, veja, o projeto está em curso, né? E é preciso convencer, nós estamos numa época difícil, né? Porque a gente precisa convencer vários atores aí que estão diametralmente opostos, aí estão em conflito, né? E a primeira parte é uma parte que tem um peso ideológico muito grande, né? Que é essa questão do Estado, qual é o tamanho, o que pode haver, essas críticas que são todas pertinentes, claro, a questão de curral político, etc. e tal. Mas a gente não pode esquecer que hoje em dia nós estamos passando por uma fase, isso já vem desde a década de 70 para cá, no final da década de 70 para cá, que é uma fase de diminuição da capacidade do Estado de regular as atividades em geral, mas sobretudo as atividades econômicas, né? Na verdade, o que nós temos hoje, quer dizer, como modelo de Estado, mas no mundo inteiro, apesar das resistências de um ou outro país, é um modelo de um Estado que não tem capacidade de assumir as rédeas da vida política, né? Porque ele é ultrapassado, digamos assim, por questões urgentes de ordem econômica, pela existência de uma ordem econômica internacional que não tem uma norma comum, quer dizer, então o Estado não tem capacidade de regular uma ordem que está acima dele, né? Então os compromissos são esses. E daí que o que acontece é que o Estado, os Estados em geral, os países em geral, o que eles acabam fazendo é tomando conta de questões urgentes e, portanto, transformam o orçamento de longo prazo, o plano, a planificação, em medidas de curto prazo para solucionar problemas, solucionar crises constantes que são geradas por um sistema que não tem regulação, né? Quer dizer, quando o sistema não é regulado, ele fica com crises o tempo inteiro. E é justamente o sistema que nós estamos vivendo, esse sistema gerador de crises, né? A par também do colapso ambiental, enfim, de várias outras questões aí que estão levando a migrações, etc, etc. Mas o que está havendo é justamente o seguinte, quer dizer, o Estado incapaz de lidar com essa ordem, seja do tamanho que for, quer dizer, essa disputa sobre o tamanho do Estado é uma disputa que, no final das contas, ela tem que levar em consideração um aspecto que é o mais importante, que é o seguinte: o Estado tem que resolver a questão da sua soberania em relação à ordem econômica internacional. Se ele não consegue fazer isso, então ele tem que gerar uma união internacional de Estados para poder tentar solucionar esse problema. Então, como isso é uma questão complexa, eu acho que é importante também, eu diria o seguinte, que a ênfase do documento tem que estar exatamente nessa parte final, que é a questão da profissão da tecnologia como fundamental, inclusive para solucionar esse problema da incapacidade do Estado. O Estado não tem mais, e não pode mais, digamos assim, usar apenas os meios jurídicos tradicionais, e ele precisa efetivamente adentrar na discussão dos meios tecnológicos, transformar isso em espaço público, quer dizer, em discussão pública, para adquirir, recuperar o seu poder, a sua capacidade. Então, eu daria ênfase mais nesse final e menos no início, porque o que aconteceria com a discussão do início é que aí abriria um debate enorme, gente para cá, gente para lá, puxando para cá, para lá, o que eu quero, o que eu não quero, etc. Esquerda, direita, centro, sei lá, nova ordem, não sei o quê, e no final das contas o documento fica comprometido. Então, se salientar fortemente essa questão tecnológica, eu acho que tem uma capacidade maior de convencimento. Doutor Alfredo Attier, parabéns, hein? Parabéns pela apresentação. Obrigado. Posso fazer um pedido? Eu gostei muito da apresentação, né? Admiro muito essa questão histórica, essa evolução histórica, sobretudo quando você traz da Grécia, né? A gente vê o Império Romano, né, em 2 pontos, né? Desde a queda de Roma até a queda de Constantinopla, marcando praticamente as etapas históricas da nossa civilização.
Então, eu vejo 3 pontos importantes. A questão sociedade, governo e Estado. E a permeabilidade nessa relação. Como é que você vê hoje essa questão da permeabilidade da relação? Sociedade, governo, Estado, nessa visão de evolução humana. Obrigado, Paulo Marcos, né? Se me permite, eu vou chamar de Paulo Marcos. É que eu só consigo enxergar o Paulo Marcos aqui no... Não consigo enxergar seu nome inteiro. Paulo Marcos Costa, é isso mesmo. Costa, pronto. Paulo Costa. Marcos Costa, engenheiro. Então, obrigado pelo elogio, muita gentileza. E vamos a essa questão que é fundamental. Quer dizer, veja, hoje nós vivemos aquilo que... Hoje, quer dizer, do final da década de 70 para cá, nós vivemos aquilo que a gente chama de crise do Estado, ou crise da soberania, né? Uma forma da gente analisar essa relação... Como é que ele é tocado? É claro, quando a gente pensa em governo, por exemplo, que você deu agora, aí... Sociedade-Estado e política, né? Sociedade-Estado-governo, sociedade-Estado, sociedade-política, está em a gente observar a evolução da União Europeia. A União Europeia, ela nasce como uma união, uma comunidade econômica, né? Como comunidade, quer dizer, são como várias comunidades de ordem econômica, mas o sonho, efetivamente, era criar uma espécie de federação europeia. E no pensamento de muitos dos seus idealizadores estava a tentativa de criar uma cidadania transnacional, quer dizer, que ultrapassasse o espaço dos Estados e pudesse ser considerada uma cidadania europeia. Acontece que tem um economista que é uma espécie de... como é que eu vou chamar esse camarada aqui? Né? Uma espécie de demônio. Né? Você sabe que a economia já tem o codinome de ser uma ciência assustadora. Né? Uma das formas de se referir à economia é dizer assim, aquela ciência assustadora. Né? Isso no ambiente internacional eles dizem assim tradicionalmente. Né? Mas esse economista, eu nem vou citar o nome dele, porque é como se fosse aquela personagem, quer dizer, cujo nome não pode ser referido, né? Mas esse economista, ele disse o seguinte, ele disse que uma comunidade internacional de estados necessariamente se tornaria uma comunidade sem estados e sem unificação de decisão política. Porque ele disse o seguinte, que no final das contas, a economia ia acabar tomando conta das relações entre as pessoas e as relações políticas iriam desaparecer. Então, a história da União Europeia é justamente essa história, do sonho de algumas pessoas que queriam criar uma comunidade internacional, queriam criar uma cidadania transnacional, e, no final das contas, eles se depararam com esse obstáculo que foi exatamente o seguinte, a economia superou as expectativas políticas da União Europeia. Por que eu estou citando esse exemplo aqui? Estou citando esse exemplo pelo seguinte, hoje, nós continuamos a falar em estados nacionais, e os estados nacionais ainda são o amparo para as reivindicações políticas que nós fazemos. Né? Por exemplo, a gente quer fazer uma lei, a gente procura o Estado, né? Como é o caso dessa lei específica, desse projeto de lei agora especificamente. Mas o que está acontecendo? Qual é a realidade que está hoje se impondo no ambiente internacional? Hoje, a maior parte das leis relevantes de fato para a vida, né, de todo mundo, e sobretudo para a vida econômica, elas são feitas nas agências internacionais. Por exemplo, eu faço parte de um específico
grupo de trabalho no interior de um organismo que pertence à Organização das Nações Unidas, que é a UNCITRAL, né? A UNCITRAL é a agência das Nações Unidas voltada à criação de leis, estándares internacionais, né? A UNCITRAL não faz, vejam só que interessante, ela não faz tratados internacionais. Ela faz leis, modelos. E depois ela pega e oferece isso para todos os estados e os estados se convencem que tem que adotar aquela lei. E ao adotarem aquela lei, o que acontece? Todos os estados têm a mesma lei. Não fazem tratado nenhum entre eles, mas todos os estados têm a mesma lei. Quem fez essa lei foi uma agência internacional que, de certa forma, impôs essa norma aos estados. Isso é o que a UNCITRAL faz, por exemplo, mas há inúmeras outras agências internacionais que são fontes legislativas para os estados. Então, hoje, o melhor caminho para fazer aprovar uma lei qualquer é desenvolver uma determinada prática no interior, no espaço local, e levar essa prática para esses ambientes internacionais que são fontes das leis. Lá, essa prática é discutida, se faz um documento, e esse documento depois volta para os estados para impor, digamos assim, uma ordem internacional comum, não é? Então, você não precisa mais se preocupar, quer dizer, a pessoa, por exemplo, não tem mais se preocupar em ir lá convencer o político, convencer o vereador, o prefeito, o deputado, etc, 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 mas você trabalha já direto com a ordem internacional. Você vê que, por exemplo, as questões de cidadania hoje em dia, para já mostrar um outro lado dessa questão, para falar sobre a sociedade, as questões de cidadania hoje em dia transcendem efetivamente os limites do Estado. Você vê, por exemplo, a organização desses movimentos, que são os movimentos mais importantes da sociedade atualmente, que são os movimentos identitários, né? Então, movimentos étnicos, movimentos de gênero, etc. Movimentos culturais, tudo mais. Movimentos de jovens, tudo mais. Esses movimentos praticamente não dialogam mais com o Estado. Por quê? Porque eles são, por natureza, fragmentários. E eles sequer dialogam entre si. E qual é o ambiente em que eles encontram diálogo? É o ambiente internacional, quando eles encontram o quê? A mesma identidade retratada em vários dos países. Então, o diálogo que se faz nesses movimentos de cidadania não é mais um diálogo interno, é um diálogo internacional, um diálogo externo. O que significa isso? Significa o seguinte, que é muito difícil você convencer todos esses movimentos da sociedade de que existe um espaço comum, que existe uma mesa comum, um lugar comum, em que todo mundo tem que se encontrar para decidir um destino que é comum de todos. Né? Não. Isso não existe. Quer dizer, os movimentos continuam fragmentários porque a sua ligação está fora do Brasil, está fora dos estados, está fora da Inglaterra, fora de qualquer um dos países. E, portanto, o que acontece é o seguinte, no interior dos estados há uma fragmentação, a incapacidade de gerar coesão social, de gerar comunhão de interesse, uma comunhão de ideias, ela gera o quê? Ela gera uma incapacidade do Estado de ser visto como legítimo, né? E, portanto, isso também gera uma crítica à ideia da própria representação política, porque ninguém vê mais a representação nessa ou naquela outra pessoa, desaparece esse liame de legitimidade da representação. E o que acontece? Todos os reclamos se transferem para uma ordem que está fora do Estado. Né? Não digo que ela é superior, porque ela só é superior quando ela efetivamente constrói mecanismos como esse, por exemplo, que eu referi da UNCITRAL, mas como outros que se fazem no Banco Mundial, em corporações transnacionais que também geram normas e assim por diante, ela só se faz efetivamente poder quando ela está nesses lugares que tem força econômica de imposição.
mas fora isso não dá. Então, o que há hoje em dia, que nós estamos vivendo, né, até quando eu referi ao Damaro, essa questão da necessidade de se desligar um pouco dessa problemática, que é uma problemática interna, mas que tende a não gerar uma solução, não gerar uma resposta, o que há efetivamente é o seguinte: nós somos carecentes de um pensamento comum no interior da sociedade política, que significa que nós não temos mais uma sociedade política. A gente tem uma estrutura formal, que é a estrutura do Estado, mas esse Estado não é mais reconhecido como uma estrutura efetivamente geradora de benefícios sociais ou projetos sociais, assim por diante. A ordem econômica internacional ela não tem interesse em gerar esses benefícios, claro, porque a circulação do capital ela independe da geração desses serviços. Pelo contrário, né, a gente sabe que o mundo hoje, a gente vive com um mundo em que há uma quantidade de gente enorme que está na pobreza, quer dizer, a grande maioria da população mundial não usufrui dos bens e serviços de existência, né? Quer dizer, aquela velha ideia da classe média, que é uma ideia ligada ao estado de bem-estar social, etc., desapareceu. E, portanto, a gente tem essa estrutura formal, que no final das contas é vista sempre como obstáculo. A gente está sempre batendo nessa estrutura, está lutando contra ela, mas não é ela que tem capacidade de decidir. Então, o que nós precisamos fazer? Né? Eu acho que a gente precisa, hoje, superar o pensamento que nos veio do século XVIII, século XVII. A gente precisa construir uma nova ordem política. A gente precisa pensar na construção de uma nova ordem política. E é nesse relacionamento, quer dizer, fundamental entre sociedade, ou seja, o que é a sociedade? A gente precisa saber qual é a sociedade mesmo que nós estamos vivendo, que é essa sociedade fragmentada. Não é mais aquela sociedade. O povo de hoje não é mais o povo que criou a Constituição de 1988. Né? Aquele povo era uma outra coisa. Não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. Né? A gente convive hoje com esses movimentos sociais, etc. Isso tudo aí tornou essa noção de que o Estado é a unificação do povo num determinado território, segundo o ordenamento jurídico, uma ficção absoluta, quer dizer, uma ilusão absoluta. Então, a gente precisa conversar muito sobre isso. Não tenho uma resposta definitiva agora. Se eu tivesse, eu ficaria mais umas 3 horas conversando com vocês com prazer, mas não tenho uma resposta definitiva para essa pergunta ótima que você fez. Prost, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor. Pode ser? Prost, abre o microfone para falar, Prost. Abre o microfone. Já abri. O nosso secretário do Centro Democrático, o engenheiro Eduardo Merrege, ele quer fazer uma pergunta ao professor Alfredo Atier. Por favor, Eduardo, com a palavra. Professor, tem acompanhado o desenvolvimento da Escola do Parlamento, a Escola de Contas, do Tribunal de Contas do município. E justamente essa questão do espaço público, no local, a gente encontra algumas dificuldades ali, inclusive de passagem de água. É uma água que está sendo tubulada para ajudar a empurrar o esgoto depois da estação elevatória para o Rio Pinheiros, do Rio Pinheiros para o Rio Tietê. E também, atualmente, a gente tem as ruas desse local totalmente, as avenidas alagadas, ali no viaduto 11 de junho. Então, eu gostaria de saber, na prática, como que a gente pode implantar esse tipo de cidadania, inclusive respeitando a natureza quanto aos recursos naturais. E hoje mesmo, no saneamento aí do Instituto de Engenharia, tem uma previsão de drenagem para o Brasil, né? Com previsão para 2060. Como que o senhor enxerga essa colocação? Bom, Eduardo, olha,
Eu não sei se eu contei a vocês, da primeira vez, daquelas 2 vezes que eu tive lá no Instituto de Engenharia, que eu, uma época, me dediquei muito, né, até hoje, né, quando eu estive há pouco tempo fora do Brasil, fazendo uma pesquisa, justamente para tentar pensar essa questão, por exemplo, do Tietê, né? Que, para mim, quando o problema do Tietê for resolvido, o Brasil terá todos os seus problemas resolvidos, né? Então, eu não sei, hoje eu estou meio pessimista, eu acho que o problema do Tietê nunca vai ser resolvido, portanto. Né? Mas quando eu participei dos debates da questão do Tietê no Instituto de Engenharia, há muitos anos, isso lá na época em que nós estávamos discutindo já a questão da Lei de Recursos Hídricos, a estadual na época, depois houve o projeto federal, né? Eu filmei esse. Que criou os vários comitês de bacia, etc, etc, etc. Mas quando eu fiz isso, eu me lembro que tinha um grupo de engenheiros antigos que eram comandados até pelo engenheiro, acho que ele era professor da Poli, que era o Eduardo Yassuda, não sei se recordam dele, que trabalhou muitos anos na administração pública, etc. E o que eu achava muito interessante naquele trabalho era o seguinte: eu escrevia determinados textos e apresentava esses textos, enviava, ou na época por fax até. E eu me lembro que havia uma capacidade assim extraordinária desse grupo, né, de engenheiros de transferir esse texto para um monte de gente. E a partir disso se estabelecia um debate amplo, gente falando sobre vários aspectos, observando aquilo sob vários prismas, etc. E surgiam ideias fabulosas, né? Eu tenho a impressão que uma das ideias do Instituto de Engenharia, e tenho certeza que também do Centro de Democratas e Engenheiros, está justamente em fazer isso, né? Eu acho que há uma necessidade muito clara da gente ter fóruns de debate e criação de ideias, né? E ideias que sejam factíveis, né? E quando a gente conversa com o engenheiro, a gente descobre isso, né? Porque o engenheiro pensa e pensa também usa muito a matemática, né? Que a matemática é um saber, digamos assim, originário, né? O sentido da sabedoria está na ideia de matemática, né? Então, eu acho que esses ambientes de debate e de formulação de ideias, eles desapareceram um pouco. E eu acho que isso precisaria ser recuperado. Eu acho que essa existência do Centro Democrático de Engenheiros, por exemplo, tem que ser um ambiente assim, quer dizer, um lugar de pesquisa, de debate de ideias, textos curtos, textos bem formulados, e depois formular determinadas ideias para determinadas políticas voltadas para o público, políticas públicas, né? Acho que isso seria fundamental. Agora, essa questão, agora por outro lado, né? Se hoje em dia o pensamento social é um pensamento fragmentário, como eu referi, eu acho que a gente pode encontrar em determinados temas, né, a capacidade de recuperar aquela ideia do pensamento comum, aquela ideia da universalidade, digamos assim, da existência comum, né, da existência política. E um dos temas que são fundamentais para isso é o tema do ambiente, né? É claro, o tema do ambiente é extremamente debatido no ambiente internacional e no ambiente interno, porque não existe apenas um interesse no ambiente, né? Existem vários interesses, existem várias ideias sobre o que seja o meio ambiente, o uso do meio ambiente, a questão da sustentabilidade ou não, etc, etc, etc. Mas, de qualquer forma, existe uma tendência, quando a gente pensa no meio ambiente, a pensar que se trata de um interesse comum, de um bem comum, né? Um bem comum da humanidade. Os documentos internacionais últimos que estão sendo desenvolvidos,
eles tendem, inclusive, a dar ao ambiente, à natureza, à terra, aos rios, aos animais, etc., dão até personalidade jurídica para esses bens, que é quer dizer, portanto, uma capacidade de ação, né, capacidade de solução de problemas que somente era dada aos seres humanos, né? Então, eu penso que nesse aspecto, se a gente conseguisse, a partir da ideia do meio ambiente, forjar um projeto político, a gente conseguiria essa unificação, não apenas do ambiente interno, no ambiente internacional, que seria talvez fundamental. Eu acho que a sua questão estava voltada mais para isso, assim, né? Eu acho que até no, quer dizer, eu acho que você falou de um paradoxo, quer dizer, até num ambiente como o Tribunal de Contas, fica ali numa região alagada de São Paulo, não tem um saneamento adequado, não tem suporte de água, e o tribunal é feito para exatamente fiscalizar tudo isso, né? Que é um dos paradoxos, quer dizer, mas é que esses paradoxos vão aparecer sempre, porque essas contradições hoje estão ficando cada dia mais evidentes, né? No final das contas, esse governo atual do Brasil é o governo que veio para tornar tudo evidente, né? O presidente é uma figura nua e crua, de um tipo assim, desculpe dizer, não é política que eu estou fazendo, é só uma apreciação estética e ética, né? Assim, profunda, né? Mas é um tipo, é uma expressão nua e crua de um tipo desprezível, né? De um criminoso contumaz, né? Então, é triste que o Brasil tenha tido que passar por isso, né? Esteja passando por isso. Eu espero, estou lutando, todos nós estamos lutando para que isso acabe logo. Mas todas essas contradições ficaram evidentes no Brasil de hoje, né? Tanto é que nós somos aí objeto das críticas internacionais claras, né? O pessoal não entende como é que o Brasil caiu nessa, né? Caiu nessa armadilha, né? E cada um vai ter sua opinião sobre como é que isso aí aconteceu, mas de qualquer forma é a situação que nós estamos vivendo, nós precisamos sair dela o quanto antes. Então nós estamos precisando dessa formulação desses espaços, né? Então fica aí uma ideia para nós fazermos isso juntos, aí, inclusive com a academia, viu? O Prost, viu? O Eduardo, viu? O Paulo, o Adamari, todos, Ricardo também, todos aí. O reaproveitamento da água é fundamental, porque Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Dê o som, Paulo. Kev, está fechado os microfones. Não, estou liberado todo mundo. Eu gostaria. Alfredo, olha, você fez uma consideração muito interessante agora, quando você, inclusive, disse, né, admiro muito o trabalho da Uncitral, e vocês fazem, de fato, a Uncitral como um todo faz uns trabalhos maravilhosos. Eu tenho contato na área de mediação e arbitragem, né, com vários textos da Uncitral, e que é uma maneira, inclusive, de você uniformizar, né, no mundo uma maneira de julgamento, né, de arbitragem de processos. Enfim, de discussões, né? Agora, você fez nesse comentário seu algo que me chamou bastante atenção, a visão que a sociedade tem, não legitimando quase o Estado, contestando o Estado continuamente, né? Essa visão, esses elos quase que internacionais de uma série de correntes. Você pode pegar os ecologistas, você pode pegar, inclusive agora recentemente, a questão até de saúde, né? Uma visão específica, né? Que vem como ditame externo, que você passa a adotar como verdade, aquelas verdades que nascem de várias fontes internacionais, e que, de fato, criam cisões muito grandes. Então, a questão do Estado, né, e essa visão do Estado sendo, digamos, contestado, essa contestação do Estado, né? Então, essa visão, esse Estado, para que ele se consolide, vamos levar o termo legitimar, olha o absurdo, hein? Essa legitimação do governo e do Estado, como é que você vê essa evolução, então, esse confronto constante, né, da não aceitação da autoridade? Veja,
Aí tem muitas coisas, né? A gente podia abordar essa questão, responder essa questão, que é muito interessante, Paulo, de várias formas, né? Mas eu vou para responder assim mais rapidamente, eu vou abordar da seguinte modo. O Brasil, assim como todos os outros países que passaram pelo processo de colonização, tem uma dificuldade de lidar com a ideia de autoridade, né? Porque, culturalmente, o que aconteceu foi o seguinte: a autoridade sempre foi ilegítima, quer dizer, sempre impôs determinadas obrigações que eram contrárias ao interesse da própria população, claro, né, do próprio povo, né? Quer dizer, esse que é a colonização, é isso, é um processo de exploração, de opressão, de dominação, etc. Então, existe, mas isso não é só o Brasil, quer dizer, são todas as sociedades que passaram pelo processo de colonização. Mesmo os Estados Unidos, quer dizer, as pessoas olham para os Estados Unidos e falam, nossa, que é um país maravilhoso. Não é, pelo contrário, cheio de problemas. E exatamente nessa área, né? Olham para o direito americano, falam que é uma maravilha, só que isso é apenas numa parcela muito pequena, porque hoje em dia também está escancarado que para a grande maioria da população também existe esse problema de legitimidade, assim por diante. Mas isso se dá efetivamente pelo seguinte, porque as regras foram impostas e nunca houve a capacidade de fazer o entendimento de que aquelas ideias eram estabelecidas para o bem comum, para o bem de todos, né? Quando a gente saiu da colonização, é muito importante a gente observar essas questões do Brasil, né? Porque o Brasil é um país que gosta de adiar a solução, encarar os problemas, né? Nós todos temos essa característica, né? A gente deixa para amanhã, fala, não, tem esse problema, vamos deixar para amanhã, aí amanhã aparece outro problema e as coisas vão se acumulando. Quando a gente saiu da colonização, vamos lembrar claramente o que aconteceu no Brasil. Nós não acertamos as contas com a colonização e nem com o colonizador. Não houve uma guerra, quer dizer, houve alguns conflitos muito esparsos no Brasil, mas no final das contas a própria família real que exercia o poder em Portugal, né, herdeira de séculos, né, de exercício de poder, essa própria família acaba assumindo o poder no interior do Brasil, e o Brasil passa todo o seu período imperial sob o comando dessa família, da mesma família, quer dizer, a mesma dinastia. Que é uma situação assim, bom, não tem nenhum problema com isso, porque, por exemplo, os Estados Unidos, depois que fizeram a guerra contra a Inglaterra, eles se recusaram mais para frente a dar apoio à França, que os tinha ajudado na guerra contra a Inglaterra, e depois eles restauraram as relações com a Inglaterra, claro, porque também o direito inglês continuou em vigor nos Estados Unidos e depois foi se desenvolvendo lá. Então não teria, digamos assim, um problema sério, mas não teria um problema sério se nós fizéssemos a revisão desse período. Nós não fizemos a revisão desse período. A mesma coisa aconteceu na passagem do Império para a República. Nós também não fizemos a revisão do que aconteceu. Veja, é uma situação maluca. Hoje em dia as pessoas estão discutindo o poder moderador. Isso é uma coisa de louco. Por que é uma coisa de louco? Porque o poder moderador no Brasil foi estabelecido na Constituição de 1824, e se todos se recordam, essa Constituição foi uma carta outorgada pelo imperador, porque a Constituinte foi dissolvida. A primeira Constituição brasileira foi uma carta ditatorial, ela foi dada pelo imperador. E nessa Constituição de 1824, não existe poder moderador. O que lá se chama de poder moderador é, na verdade, um poder absoluto do imperador, que não tem nada a ver com o projeto do Benjamin Constant feito lá, ele que era suíço, mas ele queria ser francês, no final ele conseguiu ser francês. Então, pelo Benjamin Constant, o franco-suíço, ou o francês Benjamin Constant, que criou essa ideia do poder moderador. Não tem nada a ver. Pelo contrário, é um poder absoluto. Quando vem a Constituição de 1891, republicana, ela extingue o poder moderador, mas ainda há um conflito para saber quem é que vai continuar com esse poder. Há um conflito no interior do próprio Exército, das Forças Armadas brasileiras em relação a isso. Mas depois, aos pouquinhos, isso daí vai desaparecendo. E agora,
as pessoas voltam a debater esse tema, só que debater poder moderador significa dizer o seguinte, ó, quem que tem o poder absoluto no Brasil? Então, a gente não consegue resolver as questões brasileiras porque a gente adia o encontro com os problemas brasileiros, né? O que a gente tem que fazer com relação às Forças Armadas no Brasil? Nós temos que dizer que eles têm que submeter o poder civil e ponto final, porque é isso que diz a Constituição? Não adianta nada dizer uma coisa dessas, porque nós passamos a vida inteira da história do Brasil com a intervenção das Forças Armadas. É preciso que haja uma solução definitiva, é preciso que se sente para discutir com as Forças Armadas qual é o papel que elas vão desempenhar no Brasil. E ninguém faz isso, quer dizer, todo mundo fica iludido, dizendo assim, não, nós todos estamos contentes, diz aquele ministro Barroso, né? Que é o ministro Barroso é aquele sujeito otimista, que diz que as coisas estão bem na hora que estão, no meio da guerra, ele fala que está tudo bem, né? Ora, ele diz assim, não, as coisas estão bem, porque as Forças Armadas estão lá na sua posição, etc. Mas não é nada disso que acontece. A gente precisa conversar sobre isso, debater isso publicamente. Qual é a função das Forças Armadas? Por outro lado, por exemplo, Forças Armadas não é só Exército, Marinha e Aeronáutica, é também polícias militares dos estados, porque a Constituição de 88 diz que as polícias militares são força de reserva das Forças Armadas, né? O que é um equívoco, claro, é um erro sério, porque você não pode pensar a polícia do dia a dia, a polícia urbana, rural, a polícia federal, a polícia de meio ambiente, etc. Então, como reserva da segurança pública, não tem nada a ver com segurança do Estado, segurança internacional, nada disso, né? Então, isso aí também precisa ser debatido. E nós não debatemos essas coisas, a gente fica adiando o debate dessas questões. Mas isso tudo se dá pelo seguinte, porque nós temos receio de revisar a nossa história e quebrar os laços com o passado de uma vez por todas, né? E a gente tem que quebrar esses laços, tem que quebrar os laços com o escravismo, tem que quebrar com o colonialismo, né? Tem que quebrar com a ideia do militarismo. Enfim, a gente precisa fazer isso assim com aquilo que os gregos diziam, que é uma das características da democracia, a gente esquece também essa daí, que é a linguagem franca. Dizer a verdade no espaço público, mesmo que sob risco, né? Então, aquilo que os gregos chamavam de parresia, ou parrésia. O sujeito tem que dizer a verdade. Assim, ó, vamos conversar sobre esse tema. Esse tema é fundamental para a gente solucionar os problemas do país. Se a gente não conversar e conversar francamente, as pessoas dizerem francamente o que estão pensando e o que querem apresentar os projetos, as coisas não vão acontecer. E aqui não, aqui... Então, portanto, eu acho que mais ou menos eu respondi a sua pergunta e falei tantas outras coisas. Alfredo, só para complementar rapidamente, a evolução do Estado brasileiro como assim, uma... Prost, só um minuto, Paulo. Só um minuto, Paulo. Prost? Pois não? Eu pediria, assim, para tentar a organização do tema da palestra e o horário, que já são 19h30, e o tema já acho que está suficientemente esgotado, né? Então, eu gostaria que você... Em vista do adiantado da hora, né? O Paulo teria alguma pergunta a mais para fazer, Paulo? Teria? Pois não, pode, seria a última pergunta. Conversar com o Alfredo Atier é uma honra, é uma delícia, viu? E os minutos passam assim, Alfredo, muito rapidamente com você. Assim, uma pergunta rápida. Outro dia, até conversando com meu amigo Luiz Felipe Prost de Souza, que é santista, né? Nós estávamos lendo alguns papéis históricos, né, das fortalezas de Santos, né, da colonização, do princípio da colonização, quando você pega 1530, né, 1500, 1600, 1700, e você verifica uma atividade já desde o Brasil colônia, né, até hoje, né, o Estado dando vantagens, benefícios, né? Aquela construção de vantagens contínuas, aí a busca das pessoas pelas vantagens e a construção de vantagens do Estado. Tá? Então, essa questão, eu vejo, essa questão do Estado dando
aquelas benesses contínuas, constantes, que você vai encontrar e abre aquela caixa com aquele mar de benesses acumulados ali, inclusive alguns até consolidados na Constituição. Então, a visão da sociedade em relação ao Estado e ao governo, com esse mar de benesses construídos aí nessa questão da legitimidade, né? Então, cada vez que parece que você pede algo mais, parece que você está falando, pronto, está abrindo a caixinha para pôr mais outra vantagem lá dentro. Sempre o diferencial adicional. Pois não. É verdade. Pois não. Tá certo. A gente pode continuar conversando sempre, Paulo. Com todo mundo aí. Vamos favor. conversar. Depois o Proce aí passa para você o meu WhatsApp. E a gente continua As conversando. considerações. Senhores, eu vou pedir E as licença. considerações, por Vou favor. pedir licença e o tempo realmente já vou fechar o encerramento no YouTube, se não tiver nenhum inconveniente para o presidente, para o palestrante, só para sair do YouTube para a gente ficar mais à vontade. Por favor, Paulo Kevin, você está me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Paulo Kevin, deu algum problema técnico? Não, nenhum Eu problema. queria tá fazer tudo queria dar a palavra para o professor para ele fazer as considerações finais e se ele tem a responder ali ao questionamento do Paulo Costa e as considerações finais. Por favor, e eu quero fazer o agradecimento final. Pois não. Não, olha, Professor Alfredo. Eu estou à disposição, vamos conversar mais vezes. Eu acho que o Paulo Kevin está certo aí, nós temos que interromper um pouquinho, né? E guardar nossa energia para o nosso encontro pessoal, um bom lugar aí, agradável, vamos tomar um vinho e vamos, depois dessa pandemia, com a vacina, todos nós protegidos, vamos aí pensar os projetos para o futuro do mundo, né? Para o futuro do Brasil e do mundo, porque todos aqui, eu vejo, todos têm capacidade enorme para isso, está faltando meio de expressão disso, meios para a gente... Então, vamos criar esses meios. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, gostei muito de participar, me senti super bem, né? E pena que não que estamos aí distantes, aí, digamos, fisicamente, né? Temos contato social, mas distantes fisicamente. E eu fico aguardando aí o contato de todos, tem à disposição, o Prost tem o meu WhatsApp, os meus contatos. Bom, Nós continuamos essa nossa conversa, tá bom? Isso que é importante, conversar bastante, isso que é gostoso. Muito obrigado. Eu quero agradecer, então, ao professor Alfredo, a presença de todos. A casa é sua, Alfredo, a hora que precisar. Vamos continuar mais debates e a história da colonização, que isso me interessa muito. Eu tenho muita coisa a debater. Muito obrigado, então, a todos. Obrigado. Tchau para todos. Muito obrigado. Paulo Marcos, obrigado pelas encerrado. palavras. Tchau, um abraço para todos. Obrigado.